Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Finalizando aí o livro de Jó, finalizando Jó e iniciando a nossa terceira semana, semana 3, né? Hoje já é dia 16 de janeiro, semana 3, dia 1. Então, você que está aí acompanhando a gente, bora lá, né? Vamos continuar e avançar aqui em nome de Jesus. Vamos ver o desfecho desse livro tão tremendo que é o livro de Jó, o que o Senhor tem para nós hoje. Amém? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e então dar continuidade. Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse momento, por esse dia, por esse início dessa outra semana, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem estado conosco todos esses dias, Jesus. A tua presença é real no momento em que nós acordamos, até o momento que nós nos deitamos, enquanto dormimos, Pai. A tua presença, ela é constante, o teu cuidado, Senhor, é constante. O Senhor não dorme, Pai, o Senhor não cochila, o Senhor não tem, Senhor, um momento que o Senhor não esteja com os teus olhos atentos à terra. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos dado com a palavra. Ministra os nossos corações, Pai, de maneira intencional nessa noite. Queremos ler a Tua palavra, compreender aquilo que o Senhor tem para nós. E então, Senhor, buscarmos, né, ainda mais do Senhor, compreender ainda mais da Tua palavra. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos? Vamos para a nossa leitura, né? E no final a gente vai ter o nosso momento de oração mesmo, né? A gente vai ficar um tempinho ali, então, fazendo a nossa oração, buscando ao Senhor com um pouco mais de intencionalidade. Esse ano a gente precisa ter um foco na oração, né? O desejo do nosso coração. Quem quiser estar aqui com a gente vai ser bênção. Nós vamos estar sempre orando a palavra. Então, a nossa oração durante todo esse ano vai ser orar a palavra. Nós vamos olhar para a palavra e ver o que Deus tem para nós e orar a palavra e declarar a palavra para que ela vá se tornando cada dia mais uma verdade no nosso coração, na nossa mente, né? Vai sendo formado aí o caráter de Deus em nós. Jó capítulo 40, 41 e 42, né? É o final do livro de Jó. Nós vamos então compreender o que Jó deixa aqui registrado para nós dentro desses últimos 3 capítulos. O Senhor continuou falando com Jó. Por acaso você ainda quer me criticar? Ainda quer desafiar o Deus Todo-Poderoso? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sou indigno, não mereço falar com o Senhor, ó Deus. Nunca poderia responder aos seus argumentos. Já falei demais contra o Senhor, 2 vezes até. Ficarei calado. De dentro da tempestade o Senhor falou a Jó: Prepare-se como simples homem, pois ainda tenho outras perguntas a fazer e quero que você me responda. Você ainda vai querer colocar em dúvida a minha justiça para demonstrar que você é justo? Você ainda compara a sua força com a de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e honra. Use a sua grande ira e olhe para os pecadores orgulhosos e dê a eles o castigo merecido. Sim, humilhe os orgulhosos e destrua os perversos onde eles estiverem. Destrua e enterre juntos o orgulhoso e o perverso. Então eu mesmo reconhecerei que você tem poder e justiça para salvar-se sozinho. Observe bem o biemonte. Eu criei esse animal quando criei você. Ele come ervas como boi. A força dele está nos seus lombos, nos músculos da sua barriga. A sua cauda balança como cedro. Os tendões de suas pernas são duplamente trançados. Os seus ossos são duros como bronze. O seu esqueleto firme como se fosse feito de ferro. Ele é minha obra-prima. Só eu, seu Criador, sou capaz de vencê-lo. Ele come o capim que nasce nos montes, onde pastam felizes os animais selvagens. Ele se deita debaixo das plantas que nascem nos rios e lagos e se esparrama no lodo e na lama. Os lotos e juncos lhe dão sombra quando se deita, e ele não fica em dificuldade quando os rios transbordam, nem mesmo quando há terríveis enchentes no rio Jordão. Ninguém é capaz de prendê-lo quando ele está olhando, nem mesmo furar seu nariz
com um anzol de ferro e puxá-lo com uma corda. Capítulo 40, né? O Senhor continua falando com Jó. E o interessante para nós aqui é que a palavra fala que o Senhor começa a falar com Jó dentro de uma tempestade. Quer ver? Ó? Prepare-se como um simples homem. Ó, versículo 6. De dentro da tempestade, o Senhor falou a Jó. Então, é como se, na verdade, Deus sempre estivesse no meio, né, de todos esses turbilhões da nossa vida. No meio de tempestades, de dificuldades, o Senhor sempre vai falar conosco. Basta que nós estejamos atentos à voz do Senhor, que quer falar conosco. Todo o tempo Deus quer falar conosco. E o Senhor faz mais alguns questionamentos com Jó, porque sabe que Jó não tem respostas, né? Jó não tem o que dizer. Esse animal biemonte que aparece aqui, nós não temos uma referência concreta. Alguns estudiosos falam que ele parece como se fosse um dinossauro, né? Mas não há nenhuma certeza absoluta, né, sobre o formato desse animal ou sobre qual animal é esse exatamente. Talvez se nós buscarmos um pouco mais dentro da própria história, né? Talvez nessa época, há quase 3.000 anos, 2.000 anos, 2.500 anos atrás, a gente pode encontrar algum animal que possa se parecer com isso, mas não se preocupem, esse não é o foco do livro, né? Deus está conversando com Jó, Deus está querendo falar com ele, mostrando como tudo que Deus criou, Deus domina, Deus tem o poder para dominar. 41, gente, capítulo 41. Você é capaz de prender o Leviatã com linha e anzol ou prender a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele e furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai convencê-lo gentilmente a não prendê-lo? Será que vai falar palavras amáveis a você? Será que ele vai fazer um acordo com você ou se oferecer para ser seu escravo para o resto da vida? Será que você pode criá-lo como se fosse animal de estimação, como se fosse um passarinho, ou colocar uma coleira nele para os seus filhos brincarem com ele? Por acaso os pescadores poderão vendê-lo no mercado? Será que o cortarão em pedaços? Por acaso é possível furar a pele dele com arpões ou cravar uma lança na sua cabeça? Experimente lutar com ele. Verá a confusão terrível que acontece e nunca mais tentará fazê-lo de novo. Quem pensa ser capaz de vencê-lo está se iludindo. O homem normal perde a coragem só em vê-lo pela frente. Ninguém tem coragem suficiente para chegar perto e acordar o animal do seu sono. E se você não é capaz de prender um simples animal, como se julga capaz de provar que eu estou errado em castigar você? Eu não devo satisfações a ninguém, porque ninguém me ajudou a ser o que sou. Tudo que está debaixo dos céus me pertence. Devo ainda falar da força incrível do Leviatã, das formas perfeitas do seu corpo. Quem é capaz de furar o seu couro duro? Quem é capaz de se aproximar dele como uma rédea? Quem teria coragem de abrir a sua queixada enfrentando aqueles dentes temíveis? Ele se orgulha das suas costas que estão cobertas de fileiras de escamas, tão unidas, umas às outras que não podem ser separadas. As escamas são presas umas às outras de tal maneira que nem o ar passa entre elas. É absolutamente impossível separar essas escamas. Quando o Leviatã espirra, atira lampejos de luz, seus olhos brilham com os primeiros raios do sol. Da sua boca saem chamas, ele solta faíscas e fumaça. Suas narinas soltam fumaça como uma panela fervente sobre a fogueira de galhos. Quando sopra, ele solta chamas, capaz de fazer carvão pegar fogo. Com sua tremenda força, concentrada no seu pescoço, ele espalha o medo por onde passa. Ele tem uma carne dura e fortemente unida. Ela é tão firme que nem se move. O seu coração é duro como uma pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os homens mais valentes tremem de medo e fogem apavorados. Não há nada que consiga feri-lo, nem espadas, nem flechas, nem lanças. Ele trata o ferro como se fosse palha e o cobre como se fosse madeira podre. Mesmo quando atacado por flechas e pedradas, ele não foge. São como ciscos para ele. Pode levar cacetadas e ser atacado com lanças, ele nem se incomoda com isso.
A sua barriga é coberta de escamas duras e pontiagudas, e quando anda deixa rastros na lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como um caldeirão fervente, e faz os lagos ferverem como uma panela de óleo ao fogo. Deixa atrás de si um rastro luminoso, como se fosse uma longa barba branca. Não há na terra um animal semelhante a ele, que não sabe o que é ter medo. Ele olha para tudo com desprezo, reina soberano sobre todos os animais selvagens. Capítulo 41. Deus está falando sobre um outro animal, e agora chamado Leviatã. O nome Leviatã, se não me engano, se não me falha a memória, depois vocês gravem aí, né, anotem em algum lugar, me parece que aparece 2 ou 3 vezes na Bíblia. E a relação que se tem, tanto nesse texto aqui de Jó, quanto nos outros textos dos profetas, onde tem essa palavra, e eu acho que até em Apocalipse, se não me engano, aparece, tem relação com Satanás, né, com esse grande inimigo que mora no abismo, né, ou que está realmente dominando sobre a terra, como algum animal que a gente não consegue prender, que a gente não consegue dominar, que a gente não consegue destruir. Somente o Senhor pode, né? Então o Senhor está dizendo que ele tem domínio, inclusive, sobre os animais mais terríveis que pode haver sobre a terra. Amém? Capítulo 42, o nosso último capítulo. Então Jó respondeu ao Senhor: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. O Senhor perguntou: quem é este que se atreveu a pôr em dúvida a minha sabedoria e justiça sem conhecimento? Falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. E o Senhor me disse: escute-me, e eu falarei. Vou fazer algumas perguntas que você responderá. Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Por isso eu me arrependo de tudo o que disse. Estou envergonhado e me cubro com pó da terra e de cinza. Depois de ter acabado de falar com Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita: estou muito irado com você e seus 2 amigos. Vocês não disseram o que está certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, levem 7 touros e 7 carneiros ao meu servo Jó e peçam a ele para sacrificar ofertas queimadas em favor de vocês 3. Meu servo Jó fará oração por vocês e só assim não lhes farei o que o seu pecado merece, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita. Fizeram o que o Senhor havia mandado. Jó orou por eles e o Senhor ouviu e atendeu a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Todos os irmãos e irmãs, parentes e conhecidos de Jó, vieram comer com ele em sua casa e consolaram e confortaram Jó por todo o sofrimento que o Senhor havia feito cair sobre ele. Todos eles trouxeram um presente em prata e um anel de ouro. Assim o Senhor abençoou Jó muito mais do que antes. Ele teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Deus também deu a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. O nome da primeira filha era Gemima, o da segunda Késia e o da terceira Queren-Apuque. As filhas de Jó se tornaram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra e receberam parte da herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer seus netos e bisnetos e morreu velho e feliz depois de uma vida longa e abençoada. Capítulo 42 é esse desfecho que, na minha opinião, parece que é até curto, tendo em vista que a gente teve outros 41 capítulos, praticamente, sendo 36, 37 deles debaixo de uma opressão, debaixo de um sofrimento sem medidas para nós, né? Jó sofreu de maneira, a gente nem pode falar, né? Nem dá para imaginar. E então, nesse capítulo 42, o Senhor dá o desfecho para nós de toda essa história, trazendo cura sobre a vida de Jó,
mas também trazendo cura sobre a vida dos seus amigos. Falou com eles, Deus falou com os amigos de Jó da maneira insensata que eles falaram a respeito de Deus e julgaram Jó. Jó teve que orar pelos seus amigos e sacrificar animais para que eles não morressem, porque senão Deus iria matar os amigos de Jó. E em seguida, então, Jó começa a receber seus parentes, seus amigos, as pessoas mais próximas na sua casa e receber presentes, e Deus vai devolvendo toda a prosperidade, toda a vida, né, na verdade, de Jó, no que diz respeito à sua vida financeira, à sua vida familiar, à sua vida pessoal e principalmente à sua vida espiritual. Jó fala a frase o versículo, que mais nós citamos em muitos cultos, em muitas reuniões, em muitos momentos da nossa vida, né? Ele diz assim, o versículo 5 é o versículo talvez mais forte, né? Dentro do livro de Jó. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Eu tenho dito que quando a gente chega nesse momento e a gente lê isso, Jó falando, a impressão que eu tenho já há alguns anos quando eu leio essas passagens Jó era um homem extremamente religioso. O que isso quer dizer, gente? Alguém que, infelizmente, antes dessa experiência terrível do Senhor vir e falar com Jó, ele era uma pessoa que tinha ouvido falar sobre Deus através dos seus parentes, através dos seus pais, através dos seus amigos, através talvez da religião, que ele, né, era ali servo de Deus e com certeza fazia sacrifícios e tinha então os seus rituais que eram feitos, mas Jó não tinha tido ainda uma experiência pessoal com o Senhor. E isso é o que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Então, ir para a igreja, ler a Bíblia, ter comunhão com os irmãos, tomar santa ceia, cantar, fazer tantas coisas diante de Deus não quer dizer que eu esteja realmente tendo um relacionamento pessoal com o Senhor, que eu realmente, diante de alguma circunstância, como aconteceu com Jó, eu vou então perseverar, porque a maior dificuldade na vida do cristão não é quando tudo vai bem, mas é justamente quando tudo vai mal. Então, diante da perseguição, diante da afronta do diabo, diante das perseguições humanas, o que é que nós vamos colocar para fora da nossa boca? O que vai sair da nossa boca? Louvor e adoração ou murmuração e lamento, né? Então nós precisamos olhar para o livro de Jó e tirar todas as lições possíveis a respeito do que Deus está falando, da história desse homem, do que ele viveu, do que Satanás fez ali, né, com a vida desse homem, e entender que Deus, ainda que tudo isso tenha acontecido, ele é soberano, ele é aquele que domina toda a terra, tudo que nela há está no domínio do Senhor. Então Jó passa a ter uma maior intimidade com Deus, Jó passa a conhecer realmente o Senhor, de andar com Ele, de estar com Ele. Então nós precisamos pedir, Senhor, nós queremos ter realmente uma revelação de quem o Senhor é. Não porque os outros me contaram, não porque eu ouvi sobre a história do Senhor, mas de andar com o Senhor, de ter experiências pessoais com o Senhor. É isso que nós precisamos todos os dias, ter relacionamento com o Senhor, não só ouvir falar dele. Amém? Então eu quero aproveitar essa palavra de Jó e a gente vai então orar, né? Alguns textos dentro do livro de Jó, para que a gente possa então frisar isso que a gente leu durante essa uma semana e pouquinho, né? E a gente possa guardar no nosso coração esses exemplos, essa vida, né, que Jó transmite para nós através da palavra de Deus. Se o Senhor deixou a vida de Jó registrada aqui para nós dentro desse livro inteiro, em 42 capítulos, né, em muitos versículos aqui, então isso quer dizer que isso tem algo poderoso para as nossas vidas, algo que nós precisamos orar e dizer: Senhor, eu quero que a verdade da tua palavra seja uma verdade para mim também. Então você que tem estado comigo na leitura somente, não tem ficado na oração, Deus abençoe a sua vida, amém? Você não é obrigado a ficar aqui durante a oração, você tem total liberdade para permanecer só durante a leitura, sem problema nenhum. E é bom, né? Você já está lendo a palavra e no outro momento você faz os seus momentos de oração ou ora da forma que você deseja, né? E gosta de estar orando.
mas esse ano nós decidimos que a gente ia orar um pouco mais a palavra. Então eu tô aqui como alguém que ora junto com vocês. Então a gente pega os textos e vai orando e vai meditando e deixa o Espírito Santo ministrar a nossa vida através da palavra, amém? Então nós vamos todo dentro do livro de Jó. Então o primeiro trecho que nós vamos estar orando é Jó 1, do versículo 6 ao 21, são pequenos trechos importantes aqui do capítulo 1, depois 19, do 25 ao 27, e por fim, então, o 42, do versículo 2 até o versículo 6. Vou deixar lá na descrição do vídeo, para depois você, se você quiser abrir também a Bíblia aí, e orar mesmo você aí, sozinho, né, no seu tempo aí com Deus, faça isso, com certeza a palavra de Deus ela vai se renovando, né, vai trazendo vida para dentro de nós. Então, o texto começa assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e de andar para lá e para cá nela. E disse então o Senhor a Satanás: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível e íntegro, um homem que teme a Deus e evita o mal. Senhor, nós queremos, diante dessa palavra, diante desses textos, Pai, que nós lemos durante toda essa semana, diante, Senhor, dessa vida de Jó, que tem sido colocada aqui para nós, para que nós pudéssemos meditar, para que nós pudéssemos compreender um pouco mais o que o Senhor faz na nossa vida, na vida dos homens nessa terra. Nós queremos, Jesus, te dizer que isso é um verdadeiro exemplo para nós. E assim como nesse momento, o nosso maior inimigo, o inimigo das nossas vidas, foi estar diante do Senhor, diante do teu trono. Nós queremos te pedir, Senhor, se em algum momento Satanás tentar, ou seus anjos, os seus demônios tentarem, Senhor, de alguma maneira, dizer algo contra nós, para que a tua ira venha sobre nós, que a misericórdia do Senhor nos alcance todas as manhãs. Que a tua vida, Senhor, nos alcance todas as manhãs. Que Satanás não tenha, Senhor, palavras para levar diante do Senhor, acusando a nossa vida, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O teu filho Jesus já morreu naquela cruz para que Satanás não tenha mais acesso ao teu trono, Senhor. Que Satanás não tenha mais acesso à tua presença para nos acusar. Toda a acusação, toda a sentença de dívida, toda a sentença de culpa, Senhor, que estava sobre nós, está cravada na cruz, está cravada lá no sacrifício de Jesus. E é nisso, Senhor, que nós hoje estamos pautados, é nisso que nós estamos, Senhor, debaixo dessa autoridade do sangue de Jesus. Então, Senhor, assim como Satanás tem acusado muitos dos meus irmãos, como Satanás tem acusado a humanidade, tem tentado levar, Senhor, a humanidade à total destruição, nós te pedimos, Espírito Santo, que haja sim, Senhor, a manifestação da tua graça, do teu poder para nos alcançar, para falar conosco, para ministrar a nossa vida, para não nos deixar murmurar, Senhor, para não nos deixar falar contra o Senhor o que nós não sabemos. O poder do Senhor é infinito, Pai. O Senhor é muito maior, Jesus, do que os nossos pensamentos, do que a nossa imaginação, Senhor, do que aquilo que nós podemos imaginar ou pensar sobre o Senhor. A tua palavra diz que os teus caminhos e os teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos, Senhor. Então, não permita, Senhor, que o nosso pé venha vacilar por causa das acusações do nosso adversário, mas que a tua palavra, a tua verdade seja, Senhor, a verdadeira a armadura diante de nós, para nós vencermos toda a astuta cilada do diabo, toda seta maligna que vier contra nós, tentando nos derrubar, tentando nos dizer o contrário daquilo que o Senhor é nas nossas vidas e na vida da humanidade, Pai, em nome de Jesus. Então, o Senhor disse, né? Disse então o Senhor a Satanás: você reparou em meu servo Jó? Senhor, poucas foram as vezes que nós vimos o Senhor falar a respeito de alguém na palavra. Poucas foram as vezes, Senhor, que o Senhor deixa escrito que o Senhor dá testemunho a respeito de algum filho nessa terra. O Senhor fez isso a respeito de Noé,
O Senhor fez isso a respeito de Paulo. O Senhor fez isso a respeito do próprio Filho Jesus, dando testemunho. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Todas as vezes que o Senhor se levanta e abre a sua boca e declara, Senhor, sobre a vida de um ser humano, a vida de um filho aqui nessa terra, Senhor, é porque com certeza o Senhor tem por que falar, Senhor. E nós queremos ser achados, Jesus, como aqueles que o Senhor dá testemunho. Nós queremos naquele dia, diante do Senhor, Pai, ser encontrados da maneira que o Senhor deseja nos achar, como servos bons e fiéis, como filhos amados do Senhor, como aqueles que merecem estar, então, com o Senhor eternamente. Nós queremos ouvir, Jesus, da sua boca naquele dia: vinde, benditos de meu Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio através da cruz que nós temos de alcançar a salvação, de alcançar a tua presença, de alcançar, Senhor, o privilégio de estar com o Senhor na eternidade. Muito obrigada, Jesus, por essa palavra. Muito obrigada pelo testemunho que o Senhor tem dado a respeito de Jó, a respeito de Moisés, a respeito de Elias, a respeito do próprio Filho Jesus, a respeito de Paulo, a respeito de João, a respeito, Senhor, de homens que passaram pela igreja durante esses 2000 anos e que o Senhor se levanta para dizer: esses são meus filhos amados, em quem eu me comprazo. Muito obrigada, Jesus, porque através do teu Filho Jesus, nós nos tornamos esses filhos e filhas, Senhor, diante do Senhor. E quem nos fala agora, dentro de nós, sobre essa paternidade, sobre essa identidade, é o teu próprio Espírito, que testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo testemunho do teu Espírito dentro de nós, comunicando conosco de que verdadeiramente somos teus filhos, que verdadeiramente nós temos um Pai, que a verdade que existe é que nós temos um Pai que cuida de nós todo o tempo. E independente das circunstâncias, Senhor, independente das dificuldades que nós venhamos a passar, independente, Senhor, das setas ou das atitudes, Senhor, que o ser humano ou que outras pessoas ou que o próprio diabo se levante para tentar nos derrubar. Jesus, nós queremos estar firmados na rocha que é o Senhor. E o Senhor diz então, né? Será que Jó, o Senhor não, Satanás, será que Jó teme a Deus a troco de nada? Respondeu Satanás. Por acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu abençoaste tudo o trabalho das mãos dele, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, então tudo que ele tem está em suas mãos, mas não encoste um dedo nele mesmo. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Senhor, quando nós olhamos para essa passagem, e já tem algum tempo, Jesus, que o Senhor me faz meditar sobre os níveis, né, que Jó foi enfrentando na sua vida, na dificuldade que ele passou. E a primeira delas que Satanás acusa é sobre a vida financeira, é sobre a situação de estabilidade que Jó tinha, Pai. E nós muitas vezes, justamente pela fidelidade que nós temos aos princípios do Senhor, há sim, Senhor, uma cerca sobre nós. Há sim, Senhor, a segurança dos princípios da Tua Palavra. Quando nós temos o entendimento de que nós precisamos entregar aquilo que é do Senhor, quando nós confiamos que tudo que o Senhor põe nas nossas mãos, nós devemos entregar uma parte para o Teu reino, quando nós sabemos que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas e não o Senhor mamon, não o Senhor dinheiro, Ele é o Senhor das nossas vidas, nós então somos prósperos porque o Senhor prospera cada um dos teus filhos. A terra é tua, Senhor, o Senhor é dono de tudo e o Senhor pode sim dar dádivas aos homens. E Jó passa então por essa primeira situação que todos nós talvez em algum momento da nossa vida passamos. E aqui a sua vida financeira é testada, porque Satanás diz que ele só te serve, ele só ama o Senhor porque ele tem bens materiais. E eu quero dizer, Jesus, nós não te amamos por aquilo que o Senhor tem nos dado,
Pai, coloca essa semente de vida no meu coração, Senhor. E cada dia mais, Senhor, o dinheiro, mamon, não seja, Senhor, sobre nós. Nós não dependemos, Pai, da economia do nosso país. Nós não dependemos dos nossos governantes. Nós não dependemos, Pai, da nossa empresa. Nós dependemos do Senhor, Pai. Nós dependemos do seu cuidado, do cuidado que o Senhor tem conosco todos os dias. É o Senhor quem cuida de nós. E todo o alimento, todo o suprimento que o Senhor nos dá, tudo que nós temos para comer, para vestir, para morar, Senhor, a moradia, tudo que nós temos, Senhor, tem sido o Senhor que tem colocado nas nossas mãos para sermos bons mordomos e cuidar muito bem, Jesus, até a sua volta. Jesus, todo o poder e todo o domínio está com o Senhor. É o Senhor quem dá as dádivas para nós na terra. O Senhor que permite, Senhor, nós prosperarmos. O Senhor que envia, Senhor, toda a prosperidade que nós podemos ter nessa terra. Não há nada, Senhor, que nós temos nessa terra que não tenha vindo das tuas mãos. E nós queremos todos os dias, Senhor, entender e declarar a verdade da tua palavra. É o Senhor quem prospera as nossas vidas. É o Senhor quem cuida de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, de nos entregar mais ou menos. Pai, nos faz cuidar bem de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, entregando, devolvendo, sendo abençoadores, sendo pessoas, Senhor, generosas umas para com as outras. Tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos tem um propósito, justamente para aquilo. Toda semente, Senhor, que vem na nossa mão financeira, tudo tem um propósito. E quando nós lemos a palavra, Senhor, quando a gente está aqui lendo Jó, a gente percebe os seus amigos falando sobre a bondade, sobre a generosidade de Jó. Pai, como é bom saber que esse homem, por ter justamente cumprido princípios, ele então foi guardado pelo Senhor. O Senhor então respaldou a vida de Jó. E nós queremos, Pai, ter esses princípios guardados no nosso coração, não pecar, Senhor, contra o Senhor, inclusive na nossa vida financeira, mas guardar os princípios, obedecer a esses princípios para que realmente a prosperidade venha do Senhor, não do nosso braço. Nós não temos capacidade de produzir nada, Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor, porque o Senhor derrama a chuva, porque o Senhor dá o alimento, porque o Senhor dá o nosso sustento, o Senhor cuida da nossa saúde, cuida da nossa casa, cuida de tudo que o Senhor tem dado para nós. O Senhor dá e o Senhor mesmo tem zelado por tudo isso na nossa vida, Jesus. Muito obrigada, Deus. Certo dia, os mensageiros de Jó vieram até ele e disseram: os seus rebanhos foram roubados, os seus servos atacados e todos os seus filhos e filhas foram mortos. Com isso, levantou-se Jó e rasgou as suas vestes e rapou sua cabeça. Em seguida, prostrou-se ao chão em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo vem do Senhor, Pai. Nós nascemos dependendo do Senhor. Nós morremos porque o Senhor então também nos recolhe. O Senhor determina os dias da nossa vida. O Senhor nos dá o tempo de vida nessa terra. E é o Senhor quem nos dá tudo que nós temos, Pai. Tudo que nós temos na nossa vida vem das tuas mãos, Senhor. E é para o Senhor que nós queremos sim dar honra, dar glória, dar louvor, reconhecer o senhorio, reconhecer o cuidado, Pai, todos os dias. E Jó orou: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, contudo em minha carne, eu verei a Deus. Eu mesmo o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia o meu coração dentro de mim. Senhor, como é bom perceber que o Teu Espírito Santo tem deixado verdades, Senhor, tão profundas, verdades tão maravilhosas para nós dentro do livro de Jó. E aqui está, Senhor, uma oração que Jó deixou, inspirada totalmente pelo Teu Espírito. Não há uma só palavra dentro da palavra de Deus que não haja inspiração do Senhor, do Teu Espírito.
E Jó aqui, Senhor, estava falando sobre o tempo do fim, sobre a volta do Senhor, sobre a ressurreição dos mortos, sobre estarmos com o Senhor na eternidade, sobre o Senhor nos levantar, Senhor, nos ressuscitar. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e estarão contigo. E aqueles que estiverem ainda vivos, Senhor, se nós tivermos a oportunidade de estarmos vivos quando o Senhor voltar, então o nosso corpo vai ser transformado e nós também estaremos com o Senhor, com um corpo não mais perecível, não com um corpo mais, Senhor, da corrupção, mas nós estaremos com um corpo transformado para viver eternamente com o Senhor, para então restaurar toda essa terra, Pai. Jó tinha essa convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó estava profetizando sobre a cruz. Jó estava profetizando, Senhor, sobre o tempo do fim. Jó estava falando sobre o teu sacrifício na cruz, em meu favor, em favor dele, em favor de toda a humanidade, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse texto que só reitera, só corrobora, Senhor, com tudo aquilo que nós já temos lido e nós já temos entendido na tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor tem confirmado, tem nos ensinado todos os dias. O Senhor virá. Ah, Jesus, o Senhor virá e o Senhor vai então nos levar para estar com o Senhor, não mais com esse corpo de corrupção, não mais com esse corpo de morte, não mais com esse corpo de pecado, mas com um corpo transformado. Jó vai se levantar sim por fim, Senhor, e estará vendo o Senhor como nós estaremos olhando para o Senhor face a face. E Jó humilhou-se diante do Senhor e disse: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certamente falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para que as conhecesse. E disseste: agora ouça e eu falarei. Vou falar-lhe perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já haviam ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Sei que podes fazer todas as coisas, Senhor. Jó disse isso e nós queremos confirmar isso e nós queremos crer nisso. Sei que podes todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, quando nós olhamos para toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um plano de redenção traçado desde o momento em que a criação infelizmente pecou, até o dia da tua volta, Jesus, até o tempo da restauração, até o tempo em que o Senhor vai restaurar todas as coisas e nós estaremos eternamente com o Senhor. Todos os teus planos, Senhor, vão se cumprir. Todos os teus propósitos vão se cumprir. Toda a tua palavra vai se cumprir como tem se cumprido até hoje. Pai, não há uma só promessa, um só propósito do Senhor que não se cumprirá. E nós muitas vezes falamos, Pai, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, de coisas que nós nem compreendemos, de coisas que nós não entendemos. Nós abrimos a nossa boca para falar tanta besteira, Senhor, tanta idiotice, Jesus, tantas coisas sem sentido, mas nós queremos abrir a nossa boca, Senhor, para profetizar a tua verdade. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Jesus. Nenhum dos teus planos pode ser, Senhor, frustrados. E nós queremos crer que nós fazemos parte, Senhor, dessa geração, desse tempo, Pai, em que nós também faremos a diferença como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, que darão testemunho da tua verdade, que não se não vamos nos acovardar, Senhor, diante das dificuldades, mas nós vamos, Senhor, avançar, nós vamos estar sempre, Senhor, decididos a olhar para a palavra e a dizer o que a palavra diz. A verdade da palavra vai ser a nossa verdade dia após dia, Jesus. Nós queremos nos conformar à verdade, Senhor. Nós não queremos nos conformar com este mundo, mas nós queremos nos conformar com esta palavra, Senhor. Nós queremos, como Jó, nos últimos momentos, Senhor, desse livro diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Jesus, que cada dia, quando nós olharmos para a Bíblia, quando nós abrirmos a palavra de Deus, a gente possa ver o Senhor.
porque a tua palavra diz que o Senhor é o verbo de Deus, a palavra de Deus é Jesus. E nós queremos te ver, Jesus, quando nós olhamos para o verbo, para a palavra. Cada vez que lemos a palavra, estamos vendo Jesus. Cada vez que meditamos na palavra, é Jesus quem estamos vendo. Cada vez que liberamos a tua palavra, Senhor, é o Senhor quem estamos liberando. O verbo vivo de Deus, a fonte de água viva, o verbo vivo de Deus sobre as nossas vidas e sobre as vidas que estiverem próximas de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, cada dia mais a meditarmos e a proclamarmos, Senhor, esta palavra viva. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe, então, nosso início de semana, né? Nossa semana 3. Que o Senhor possa nos levar durante toda essa semana num novo nível de entendimento daquilo que Ele vem crescendo, falando conosco. E nós queremos continuar em nome de Jesus, orando, meditando e lendo a palavra durante todo esse ano. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.